Olá, meus bons e velhos drugs, amigos, conhecedores da história. Estamos de volta em mais um vídeo. Processo de urbanização no Brasil, a gente pensa assim, nas grandes cidades, principalmente do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, são três grandes cidades, capitais de estados brasileiros importantíssimos desse período em que o Brasil ainda está surgindo enquanto república. No final do século XIX e o início do século XX, muito por conta dos conflitos, das guerras na Europa, diversos imigrantes vieram para cá. A gente tem italianos, espanhóis, japoneses, portugueses e alemães. Muitos grupos europeus vindo para o Brasil fugindo da guerra para tentar alguma coisa nesse mercado que ainda estava no processo de industrialização. A dificuldade de aquisição de terras, juntamente com as péssimas condições de trabalho nas lavouras, faziam com que esses imigrantes viessem para as grandes cidades, principalmente essas três que eu falei, com maior ênfase em São Paulo e Rio de Janeiro. Com a chegada desses imigrantes, a gente percebe a necessidade de urbanização. Se vocês forem parar para pensar quantos fatores são necessários para uma cidade funcionar normalmente a pleno vapor, a gente percebe que nessa época, início do século XX, havia uma necessidade enorme de mudar a estrutura urbana dessas grandes cidades. Eram as melhorias que vinham para atender a necessidade dessas novas populações que estavam migrando para essas regiões. Diante dessa nova demanda, os centros industriais vão estar alocados principalmente nesses grandes centros urbanos. Lembrando no foco de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo vindo ali atrás Belo Horizonte, que pertence a Minas Gerais, e Porto Alegre também, que foi uma nova partida para esse projeto de urbanização do Estado brasileiro. Para vocês terem noção do crescimento urbano e industrial nessas regiões, em 1920, no Sudeste, nós tínhamos 7.458 indústrias. Logo mais adiante, em 1940, nós tínhamos mais de 28 mil indústrias instauradas nessas localidades. Estamos falando de Sudeste, que é o maior polo industrial do país. Para vocês terem uma noção comparativa, na região Norte, em 1920, nós tínhamos 247 indústrias. Em 1940, 912 indústrias. Com isso, esses centros urbanos, além de alocarem as indústrias, também atraíam um mercado consumidor. Os trabalhadores dessas indústrias também eram consumidores. Um outro ponto importantíssimo é o apoio do Estado para essa industrialização. A República Varguista deu um apoio para essa industrialização que fez crescer esse projeto no país, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas para isso, houve a necessidade de importação de maquinários. Logo, a indústria brasileira se tornou um projeto de indústria agroexportadora, ou seja, a indústria agrária se mobilizou para se tornar uma indústria exportadora. E nós temos como principal produto o café, que passou do Império para a República sendo o grande produto brasileiro. Até hoje em dia, aquele cafezinho depois do almoço, aquele cafezinho de manhã ou à tarde, ou melhor, em qualquer hora, sempre é um bom pedido. E o Brasil tem um dos melhores cafés do mundo. Pode conferir. Sejam bem-vindos, fica com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o professor Peter Sana. Solta a vinheta!
Croquete, gravando. Ah, pessoal, vale lembrar também que com o crescimento dessas zonas industriais surgem os bairros operários. Por exemplo, regiões menos nobres, geralmente vinculadas a essas regiões industriais, um pouquinho mais afastadas dessas zonas industriais, mas próximo, com acesso. Como por exemplo em São Paulo, nós temos o bairro do Brás, Moca, Belenzinho, Barra Funda, enfim, são alguns bairros operários que surgiram a partir dessa demanda de mão de obra, de moradia próximo dessa zona industrial, entendeu? Como consequência também desse projeto urbanístico, no Rio de Janeiro nós temos os exemplos dos cortiços. As famílias que moravam perto do centro se alocavam nesses cortiços, porque as moradias de alta qualidade eram inacessíveis a esses operários, esses trabalhadores. Fora os desempregados, que formavam uma massa que pressionavam aqueles que trabalhavam a trabalhar cada vez mais duramente e mais arduamente. Sob o risco de perderem seus empregos para aqueles que estão desempregados e que trabalhariam pela metade ou por menos daquilo que eles recebiam. Ou seja, é uma pressão e tanta. É o medo de ficar desempregado. No entanto, esses bairros operários serviam para alocar esses trabalhadores próximos às suas localidades de trabalho. Isso facilitava o transporte e o deslocamento desse povoado. Aí, com o crescimento populacional nesses entornos, começam a surgir, como eu disse, os cortiços, as favelas mais adiante, e o controle dessa população, o controle dessa urbanização acaba fugindo um pouco das forças políticas do Estado. Uma série de mudanças foram implementadas visando arrumar uma estrutura que comportasse esse projeto urbanístico. O Rio de Janeiro, por exemplo, com a reforma Pereira Passos, uma reforma de cunho urbanístico e sanitária, retirou diversos moradores da região do centro do Rio dos chamados cortiços, ou cabeça de porco, que eram aqueles conglomerados urbanos amontoados de pessoas pobres, vivendo em condições péssimas e precárias, principalmente ligadas à higiene pessoal. Falta de água, falta de luz elétrica eram diversos problemas que eles enfrentavam. Isso fez com que determinados políticos vissem como uma ameaça, tanto sanitária quanto visual. Então, essas reformas urbanísticas embelezaram a cidade, porém contribuíram com o fator de exclusão social dessas famílias mais pobres. Viam suas casas destruídas com o bota abaixo de Pereira Passos e registravam com maior ênfase os problemas sociais advindos do sistema político e econômico no Brasil. A República veio, mas a pobreza e a diferença social continuou. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal. Dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.